sobre... Ele falou que em uma entrevista para Muscular Development que ele conseguiu conquistar o Procard dele em 87, natural. Fala galera do canal Bodybuilding Brasil, olha aqui mais uma vez Titinho Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Shawn Ray. Pra quem não assistiu, a gente fez a live ontem à noite no canal Muscle Contest Internacional, onde eu tive a honra de entrevistar junto com a galera do Muscle Contest o Shawn Ray e o Kevin Levrone. Na verdade, a minha pergunta, só tive a oportunidade de fazer uma pergunta, então a minha pergunta foi bem específica para o Shawn Ray sobre ele ser natural nessa época, né? Eu tenho aqui uma reportagem da Muscular Development onde o próprio tá fazendo uma entrevista e eu fiz essa pergunta sobre ele ser natural nessa época e vejam que o Shawn Ray respondeu. Logo em seguida eu vou explicar o que aconteceu aí. Houve realmente uma divergência nas informações, mas eu vou passar tudo aqui para vocês e vocês vão ver que não tem tanta diferença assim quando você vê o shape de quando ele afirma ser natural, beleza? Então se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve, o canal tá com muito conteúdo top, passando informação muito bacana. Se houver muitas inscrições nesse vídeo, que o YouTube me informa que as galera se inscreveu bastante através do vídeo, eu vou postar toda essa entrevista onde os caras falam tudo sobre o uso das drogas, quando eles começaram, o que eles experimentaram, os colaterais. Então já aproveita e clica em inscrever-se, que aqui tá saindo conteúdo muito top. Aqui para vocês é de graça, então se você puder já clica em inscrever-se, mas já falei demais. Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário, dá aí a sua opinião. Então é isso aí, vamos lá. Então galera, aqui o Shawn Ray é um dos atletas mais top dos anos 90, acredito eu que isso é indiscutível. O cara tinha um shape com uma qualidade absurda, ele tá assim entre os bodybuilders mais estéticos e simétricos e proporcionais também de todos os tempos, e ele chegava tão bem condicionado que assustava até o mamute da sua época, que era o Dorian Yates. O Shawn Ray, pesando muito menos do que o Dorian Yates, ainda assustava bastante, chegava bem perto. Inclusive há algumas controvérsias, algumas pessoas afirmam que, se eu não me engano, em um ano o Shawn Ray deveria ter vencido o Dorian Yates. Como vocês podem ver, a qualidade apresentada pelo Shawn Ray era sem dúvida superior à qualidade que o Dorian apresentava. A única coisa que o Dorian tinha superior era o volume. Eu discordo de que o Shawn Ray deveria ter vencido, mas várias pessoas, inclusive algumas pessoas de nome, algumas mídias importantes, consideram que o Shawn deveria ter vencido. Tô apenas passando a informação para vocês. Eu acho que o Dorian mereceu cada título que ele tem. Galera, eu vou deixar o trecho da Muscle Contest Internacional onde eu fiz a pergunta e foi respondido pelo Shawn Ray. E aí vocês assistem, logo depois já vem a minha explicação sobre o que foi falado lá na live, beleza? Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta que eu acredito que é o que boa parte dos fãs aqui que está assistindo, tem quase 1000 pessoas assistindo e milhares vão assistir posteriormente. Eu queria saber do Shawn Ray sobre... Ele falou que em uma entrevista para Muscular Development que ele conseguiu conquistar o Procard dele em 87, natural. Ele deve ter mentido, eu vou perguntar agora isso pra ele, que até eu tô curioso sobre isso. Se ele falar que isso é verdade, I'm gonna... Sean, I don't know. He's saying, is that true, Sean? Or were you just... he wasn't reading an article by me. Maybe someone wrote that. I didn't write it. Okay, I was gonna call you. I was gonna say... No. I started when I was just about 20 years old. I was coming off of my teen national championships, which I was natural at. And I went into the junior world championships in Australia. I turned 20 years old that year, 1985, December. I remember going to Australia, and that was my first experimental anabolic journey into the abyss. And you know, let me just tell you something. I mean, when you start getting into the anabolic conversation, the difference isn't how much you use or how long you use it. There's use and abuse. And there's a fine line. I had a 14-year professional career and a 3-year amateur career. I actually think I was probably almost at my peak when I turned pro when I was 21, 22 years old.
I was right there where I needed to be, but you know, sometimes you don't get better just because you take more. And a lot of guys think if a little bit is good, a lot's better. And sometimes you can ruin a good thing by overusing. I was smart enough to use what was necessary for me. I didn't abuse, and of course I've never professed to being a natural professional ever, so that was never written by me. Got it. Derek, you want to translate that? Primeiramente, o Sean Ray falou que ele não escreveu esse artigo, talvez alguém relatou sobre isso. Ele falou que ele competiu, ele ganhou o Team National, né, como adolescente, ele ganhou natural, ele foi para a Austrália competir no World Championships na Austrália, ele ganhou, ele era natural, e aí ele começou a carreira dele com auxílio, mas ele falou que ele talvez pense que quando ele era jovem, começando a carreira dele, talvez tenha sido o melhor do físico dele. E ele falou que muitas pessoas destroem o corpo deles abusando de químicos que não são beneficiais ao corpo, entendeu? E a pessoa tem inflamação, a pessoa fica inchada, a pessoa tem problemas de saúde. Ele falou, olha, tudo na vida é com bom senso. E ele falou, olha, eu tive a capacidade de ter uma carreira de 14 anos porque eu nunca abusei, entendeu? Eu sempre fui bem conservador em termos da minha carreira. E ele falou, olha, é uma questão muito grave quando as pessoas abusam de químico em vez de usar mais alimentação e treinamento. Então, galera, esse aqui foi o shape de quando o Sean Ray conquistou o Procard. Eu fiz a pergunta se ele era natural nesse shape aqui. Aí o cara tá cabuloso e tal. Aí ele falou que não foi natural. E engraçado que eu tava lendo alguns comentários e alguns caras começaram a falar assim, chupetinho, o cara não era natural e tal. Mano, aí eu ri, porque ele falou que ele era natural até quando ele venceu o juvenil. E eu vou mostrar para vocês as imagens de quando ele venceu o juvenil. Vocês vão ver que realmente houve uma diferença muito significante de quando ele supostamente passou a hormonizar, mas que quando ele era juvenil, o shape dele ainda era fabuloso, né? Agora eu vou mostrar para vocês qual foi a entrevista e o equívoco que aconteceu. Né, como vocês estão vendo, a entrevista que ele deu foi essa daqui, onde Kevin Levrone, Sean Ray e Dorian Yates falam sobre as drogas, o início, como eles começaram a usar, com quantos anos começaram a usar, quais drogas eles usaram, as experiências que eles tiveram, os colaterais e tudo. Como vocês estão vendo, essa aqui é uma reportagem da Muscular Development, onde o próprio Sean Ray respondia. O cara fazia a pergunta e aqui SR de Sean Ray respondendo. E aqui a pergunta é o seguinte: quantos anos você tinha quando fez o seu primeiro ciclo de esteroides? Você acha que já tinha idade suficiente? Qual foi o ciclo e que tipo de resultados você experimentou? Galera, eu só vou mostrar para vocês aqui, ó, que realmente a pergunta que eu fiz, eu tinha lido esse artigo, tinha muitos anos, eu não preparo perguntas, tudo que eu falo numa live normalmente é o que está na minha cabeça. E vejam que na entrevista ele fala, eu tinha acabado de fazer 20 anos e estava saindo da minha vitória no NPC Tennessee National Championships, ou seja, ele tinha ido para o campeonato de jovens. Eu não vou continuar lendo isso aqui, como eu falei, se vocês se inscreverem, eu vou passar todo esse artigo aqui para vocês, um por um, o do Kevin Levrone, o do Sean Ray e o do Dorian Yates, mas aí você precisa se inscrever no canal, não vou falar muito aqui para vocês. Se vocês quiserem continuar lendo, só é pausar o vídeo aí, mas eu não vou ler para não ficar um vídeo muito extenso. Mas o importante é, quando ele fez o primeiro ciclo de esteroide, ele tinha 20 anos e tinha acabado de sair da sua vitória no NPC de jovens, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o shape que ele competiu no NPC de jovens. Então, como vocês podem ver, já é um shape bem volumoso, com uma qualidade muito boa também. Então, o Sean Ray afirma que ele era natural nessa época aqui, ó. Dê uma olhada nessas fotos, né? Então, assim, quando a gente vê essas fotos de quando ele conquistou o Procard, realmente houve uma diferença bem significativa, principalmente na densidade. Eu gravei um vídeo de treino de braços esses dias, ainda vou soltar para vocês aqui no canal, treinando com um rapaz que era natural e passou agora a começar o uso dos esteroides. E uma das coisas que eu cito para vocês é o aspecto de pele. O aspecto de pele do natural é sem dúvida diferente do aspecto de pele do hormonizado. Deem uma olhada no aspecto de pele do Sean Ray aqui,
E agora, aqui ó, pós primeiro ciclo, né? A densidade vem com força. Então, realmente, aqui é bem plausível, dá para acreditar. Porém, imaginem que tá aqui Shawn Ray natural, tá aqui Shawn Ray pós um ciclo. O cara fez um ciclo. E aí eu vou passar para vocês, como eu falei, se vocês se inscreverem, eu vou passar para vocês quantas semanas foi esse ciclo e de que foi esse ciclo. Eu tenho essa entrevista aqui, eu fiz o download na época e já passei para PDF para não perder. Então se vocês se inscreverem aí no canal, eu tô martelando porque eu preciso da inscrição de vocês. Então se vocês se inscreverem, eu vou passar tudo sobre esse ciclo que fez o Shawn Ray sair desse shape para esse shape. E eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Tá aqui Shawn Ray natural, pós primeiro ciclo, que é quando ele venceu a categoria Light Heavyweight da NPC Nationals. E aqui é ele um ano, né, no segundo ano fazendo ciclos, né? Então vejam que muitas vezes, eu não vou nem falar muitas vezes, nós fazemos ciclos por 5 anos e não chegamos nesse shape. É aquilo que eu insisto em falar, a genética é o fator definitivo para saber se você vai ser um bodybuilder ou não. Eu não tô falando, galera, sempre quando eu falo isso, eu não tô falando para ter shape. Ter shape todo mundo consegue. É só trabalhar, se alimentar bem. Se quiser fazer uso das paradinhas, faz. Mas todo mundo, até natural, consegue botar um shape. Agora, ser atleta de bodybuilding, mano, você tem que ter a genética top, ou você vai só bater cabeça, gastar dinheiro com esporte, às vezes deixar de ter uma profissão que você vai ter uma vida muito mais tranquila, vai poder treinar, vai poder ter seu shape, sem precisar ficar batendo cabeça em competição. Então, assim, tem genética? Vai para palco. Não tem genética? Continua o trabalho para pelo menos ter um shape, né? Então é isso aí, o vídeo de hoje era esse aí, era só para explicar essa situação que ficou, que o Shawn Ray falou que nessa fase não era natural, ele era natural nessa época aqui, mas é como eu falei, mano, não tem tanta diferença assim, com exceção do aspecto de pele, o volume não ficou tão gritante. A primeira imagem que eu mostrei aqui no vídeo é ele natural e ele não natural, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem aqui, ó, aqui é o Shawn Ray quando ele era natural e aqui é o Shawn Ray pós ele fazer o primeiro ciclo, né? Isso é absurdo, o cara fazer um ciclo e ficar com esse shape aqui. Tudo bem que ele já tinha esse shape, e aí entra aquela questão que eu falei do aspecto de pele, que é bem diferente do hormonizado pro natural. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Tô com a meta de bater os 100 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que com a ajuda de vocês eu vou conseguir. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Aguardem aí que vai ter muito mais vídeos informativos como esse, principalmente sobre o ciclo dessas feras. Então não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu comentário falando o que você achou, tanto da live quanto desse vídeo, quanto se você acredita que o Shawn nessa época aqui era natural ou não, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um salve, tamo junto, beleza? Falou e fui!